Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station, estamos na aula 07 de Física, preparatória para o concurso da Petrobras 2023-2. Esta aula ela tem a ver com as ênfases 2, 6, 8 e 12. Nós vamos ver o que se estuda no segundo ano do ensino médio. Todos vocês viram calorimetria. Na verdade, o estudo das mudanças de fases, temperaturas, conversão de temperaturas, portanto, atende a todas essas 4 ênfases aí. Bom, eu gostaria de inicialmente informar que as inscrições para o concurso da Petrobras irão até o dia 31 de janeiro. Portanto, você tem ainda vários dias para se preparar para a inscrição, fazer a inscrição com calma e também se inscrever no canal, assistir às aulas aqui comigo, tirar suas dúvidas, deixar suas dúvidas e sugestões de exercícios e de temas, de acordo com a sua ênfase, nos comentários. Tranquilo? Aqui eu gostaria de divulgar o meu e-book de Matemática de um Jeito Fácil, com todos os temas do edital para o concurso da Petrobras e Transpetro. Esse e-book ele tem diversos exercícios resolvidos, propostos, níveis de dificuldade. Você pode começar pelos exercícios amarelinhos aí, que são os mais simples, até os mais elaborados na cor azul. Aqui estão todos os temas, os 10 temas que constam do edital para o concurso da Petrobras. Eu vou inicialmente resolver esse exercício que ficou a dúvida, porque no final havia que dividir por raiz de 5, né? Que o problema pede, né? Você tem essa expressão. Como é que você faz para dividir, achar o valor de x de uma maneira simplificada e depois calcular o valor de x dividido por raiz de 5? Então ele não quer saber o x, né? A gente pode calcular o valor de x simplificadamente, mas no final a gente tem que dividir por raiz de 5, porque ele fala, calculando o valor da expressão de x, valor de x da expressão abaixo, dividido por raiz de 5 teremos. Então, na verdade, o que ele quer saber é quanto é x sobre raiz de 5. Então vamos escrever primeiro quem é x e depois a gente divide por raiz de 5. Na verdade vai aparecer um raiz de 5 em cima, você cancela e vai ser só os números que vão ficar aí, tá certo? Muito bem, inicialmente é importante você saber que 125 dá para fatorar, né? Você decompõe em números primos, o único primo que ele pode dividir aí é o 5, né? Então 125 não dá para dividir por 2 e nem por 3. Tá? Então, ele dá para dividir por 5, por 5, por 5. Então, em vez de escrever 125, a gente pode escrever 5 ao quadrado vezes 5. Tranquilo? 5 ao quadrado vezes 5. E é o que eu vou fazer. Só que quando você escreve no lugar de 125, 5 ao quadrado vezes 5, a raiz quadrada, ela fica a raiz quadrada de cada um desses números. Então, a raiz quadrada do primeiro, que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que dá 5, né? A raiz quadrada de 25. E o outro fica a raiz de 5 ali, paradinho. Que no final a gente vai acabar cancelando, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente faz esse exercício. Bom, pessoal, ele quer x sobre raiz de 5, né? Aquele x dividido por raiz de 5. Então, eu vou fazer isso. X dividido por raiz quadrada de 5. Quanto que dá isso? Esse número dividido por raiz quadrada de 5, o raiz quadrada de 5 vai ficar embaixo, né? E cancela com o de cima, fica 1/5. Mas, se eu dividir por raiz de 5, de novo isso vai dar 2. O raiz de 5 vai embora. Se eu dividir por raiz de 5, vai ficar o quê? Isso aqui é raiz quadrada de 25, que é 5. E você tem um raiz de 5 aqui, que é esse cara, e divide por raiz de 5, que é o que o problema está falando. Para o x tem que ser dividido por raiz de 5. Portanto, quem é x sobre raiz de 5? Ele é 1 sobre... Aqui é raiz quadrada de 25, que é 5, vezes esse 5. 5 vezes 5, 25. Então, o resultado da conta é esse. Tá? O mínimo é o próprio 25. 25 dividido pelo de baixo dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 25 dividido por 1 dá 25. Vezes 2, 50. Menos, porque aqui é menos. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 1, 1. Portanto, o resultado dessa conta é 55 menos 1, que é 54. Eu estou achando que x dividido por raiz de 5, que é o que ele quer, é 54 sobre 25. Portanto, a resposta é a letra E. Esse jeito de fazer não é único, né? Eu poderia fazer o cálculo todinho do x e depois fazer o cálculo da divisão por raiz de 5 no final. Eu já fiz logo no começo, tá certo?
Portanto, o resultado desse exercício, ele é a letra E. Muito bem, vamos prosseguir? Nós vamos ver agora um tema bastante importante, que é o aquecimento e as mudanças de estado. Por exemplo, quando você tem água e você vai retirando calor, esfriando essa água cada vez mais, chega uma hora que ela vira gelo, tá certo? Analogamente, você, em vez de esfriar essa água, você pode esquentar. Então, como é o processo de esquentar? Em química, a gente chama esse processo através de um triângulo aqui embaixo. Então, significa que eu estou aquecendo o corpo, tá? É uma maneira que a química usa de dizer que o corpo está sendo aquecido, tá? Muito bem, quando você aquece a água, vamos analisar o lado esquerdo, o que está acontecendo aqui. Você tem a água líquida e aí você vai esquentando. O que acontece com esse termômetro? Vai aumentando, se você enfiar lá dentro da água, vai aumentando cada vez a temperatura, 20, 30, 40, 50. Então, a quantidade de calor, ela depende da massa do líquido, do calor específico, que varia para cada corpo, né? Líquido, gasolina, o que você está esquentando, o calor específico e a variação de temperatura. Então, para calcular a quantidade de calor, sem haver mudança de estado ainda do líquido, continua a água esquentando, uma água mais fria para uma água mais quente, você tem MC delta θ, tá? Então, não há mudança de estado aqui, tá certo? Agora, pode acontecer de você estar aquecendo e ela não tem mais água e vira só vapor. E aí essa situação de Q é igual a ml, é a massa do líquido que transformou em vapor, vezes o calor latente, que pode ser de fusão ou de vaporização. Nessa situação aí nós temos o calor latente de quê? De vaporização, tá? E isso vai ser dado do exercício, você não precisa decorar quanto é o calor de cada coisa disso aí, não precisa. Tá? Mas é importante você saber que às vezes pode acontecer de você ter água, por exemplo, e você vai resfriando, ela se transforma em gelo. Então demora um tempo para esse gelo também derreter, tá? Para ele virar líquido. O gelo pode passar para líquido, ou seja, de sólido para líquido, e o líquido pode passar para vapor. Essas são as três situações que a gente tem. Vamos ver isso de uma maneira mais clara. Inicialmente, você quer transformar 200 gramas de gelo a menos 20 graus, a temperatura inicial. Então, isso aqui a gente chama de massa de gelo, tá? Massa de gelo. E aqui, temperatura inicial da água, de 20 graus Celsius. Até a água chegar à temperatura final da água, que é 40 graus Celsius. Muito bem. O calor específico, como eu falei, ele deu. O calor específico nós sabemos que é QMC delta θ, quando varia de temperatura. E ele fala, nós sabemos que quando você pega o gelo e vai transferindo calor, ele não vira todo em água de repente, né? Ele demora um tempo. Então nós temos essa situação. Deseja-se transformar 200 gramas de gelo, que está a menos 20, você tem que aquecer até ficar água a 40. Ou seja, todo o gelo tem que derreter. Então, ele te dá o calor latente e o calor específico. O calor latente é o L grande, né? Calor latente de fusão, o LF. Dessa forma, em quilocalorias, quanto calor devemos fornecer a esse gelo? Então, nesta situação aqui, há uma variação de temperatura. Então, a gente vai dizer que Q é igual a MC delta θ. Então, é a massa de gelo, a gente tem que é 200. O calor específico do gelo, ele deu... O calor específico do gelo é meio. Tá aqui, ó, meio. O calor específico do gelo, ele deu. E aí, você vai multiplicar por meio, 1 sobre 2. Vezes a variação de temperatura. Do 20 para o 0, variou de 20. Então, final, 0. Inicial, menos 20, que é menos a inicial. Então, vai dar 20. Então, 2000 é essa quantidade de calor que acontece aqui, nessa passagem inicial. Aí o que acontece? O gelo está a 0 graus agora, nessa situação aqui. E aí você começa a fornecer calor, mas ele não muda de temperatura. Ele continua a 0 graus. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai começar a derreter, mas ainda tem água e gelo. Então você tem que somar um outro calor aqui que não tem variação de temperatura, que é o Q igual a ml, que é a massa de gelo vezes o calor latente
de fusão, tá? Então, Q é igual a 200 vezes o calor latente de fusão, que ele fala que é 80. Então, já tenho agora aqui um outro valor, que é Q igual a 2 vezes 8, 16 com 3 zeros. Tá certo? Isso tudo em calorias. Depois a gente vai ter que converter para quilocalorias. E agora você tem a última situação, que é o calor que acontece nessa parte aqui. O que você tem? É um calor sensível. Agora falta a última parte aqui, né? Essa última parte você tem que fazer assim, Q é igual a mc delta θ. Portanto, Q é igual a massa, 200, calor específico, 1, variação de temperatura, 40. Portanto, Q é igual a 8 com 3 zeros. 1, 2, 3 calorias. Todos eles são calorias aqui. Então, qual é a quantidade de calor total para pegar um gelo, um bloco de gelo que estava menos 20 e transformar numa água 40? Você entendeu? Você vai ter que esquentar o gelo de menos 20, vai esquentando, esquentando, esquentando até ele chegar em zero. Então aí você faz um QMC delta θ porque a temperatura variou, é um calor sensível. Aí a partir daí você vai esquentar, 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 não vai acontecer nada, vai continuar gelo com água, ainda tem gelo. Aí o que acontece é ml, massa vezes calor latente. E por último, você tem só água a zero. Aí começa a esquentar, 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 ela passa para 10, 20, 30, 40, para de esquentar. Então é mc delta θ, é a massa que é 200, calor específico que é 1. E o delta θ que variou de 0 até 40, variou de 40. E aí você soma esses três valores e você chega na resposta. Tá? Então essa é a resposta que você tem que chegar. É igual a 2.000 mais 16.000 mais 8.000. 8 e 2 dá 10. Com 16 dá 26.000 calorias. Cada 1.000 é K, né? Então isso aqui é 26 quilocalorias. Tranquilo? Que eu vou deixar para você esse exercício, que é muito parecido com o anterior, e você vai tentar fazer e chegar em um desses resultados. Aqui é preciso você entender qual a diferença de função linear, função afim, função constante, entender gráficos, né? Aqui nós temos uma função variando linearmente, nessa situação aqui. A função varia linearmente. Ou seja, como que eu calculo, por exemplo, uma equação de reta? Eu sei que quando o x é 0,6, o y é 0,6. Então, toda função é do tipo f de x igual a x mais b. Você lembra disso? Então, quando o x é 0,6, então eu não sei o a, o x é 0,6, o b é onde corta o eixo vertical, então o b ele é 0, certo? O f de x é 0,6, portanto o a é 1. Isso aqui é 0, né? 0 qualquer coisa não conta. O 0,6 passa dividindo, fica 0,6 dividido por 0,6, o a é 1. O coeficiente linear. Então essa função ela é do tipo 1x, ou seja, x, mais b, o b é 0. f de x igual a x. Tá? Isso aí chama-se bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso aqui já é uma função afim, né? Como que eu acho o valor da função afim? Você tem que f de x é igual a x mais b. Quando o gráfico corta o eixo do x, esse cara aqui é o b. Tá? Então, eu já sei que o b é 0,8. Então, ela é f de x. Eu tenho que descobrir quem é a e quem é b, né? É ax mais 0,8, porque o gráfico corta no 0,8. E aí eu chuto um ponto qualquer do gráfico em x e tento obter o valor de y, e aí eu acho a. Tá? O que acontece quando o x é 0,8, por exemplo? O a eu não sei, o x é 0,8. E aí você acha, quando o x é 0,8, qual é o valor da função quando o x é 0,8? Você vai até o gráfico e aí você diz que é 0,2. Então esse cara aqui é 0,2. Vocês lembram disso? Tá? E aí eu descubro quanto que é o a. O a vai ser negativo, né? Porque a função é decrescente. Eu passo esse 0,8 para lá, vai ficar 0,2. Isso aqui está dando menos 0,6 dividido, o 0,8 passa para baixo, é igual a A. Portanto, o A ele é menos 6 sobre 8. Se eu multiplicar por 10 em cima, vai virar menos 6 sobre 8. Toda função linear
do primeiro grau, ela é assim, do tipo AX ou AX mais B. Esse tipo é chamado de linear, onde o B é zero, tá? Quando corta, vai passar pela origem. Aqui nós vamos tentar descobrir quando o x é 8, qual é o valor da função, tá? E você vai entender por que eu estou fazendo esse prefácio, para poder resolver um exercício de calorimetria, certo? Então vamos lá. Você tem o seguinte, quando toda função é do tipo ax mais b, eu sei que ela está cortando aqui neste ponto, que é o menos 4, então já sei que onde ela corta o eixo vertical, o b é aquele número, o b é menos 4. Então o meu problema agora é descobrir quem é a. Eu vou chutar um valor de x e vou ver qual é a altura desse x. Por exemplo, quando o x é 5, o f de x é 6. Então eu jogo no lugar do e tento descobrir o a. Quando o x é 5, a altura desse ponto é o 6. E aí fica fácil. Eu passo o 4 para o outro lado, portanto o a é igual a 10 dividido por 5, que é 2. Então essa função, o gráfico dessa função, ou seja, eu posso agora descobrir qual é o valor da função quando x é 8. Qual é o valor da função f quando x é 8? Eu posso responder essa pergunta. É só jogar aqui. Qual é o valor da função? Quero saber f de x. Quando x é 8, eu jogo 2 vezes 8, 16, menos 4, que é igual a 12. Portanto, quando x é 8, este ponto aqui, ele é o 12. Eu vou deixar esse exercício proposto para você. Qual é o valor da função quando x é 6? Bom, aqui nós vamos fazer um exercício que caiu na Petrobras em 2004. O exercício está pequeno aqui, mas ele envolve aquela história do gelo, da água. Muito bem, você tem este gráfico. Ele pergunta assim, na questão 103, que você tinha que dizer se é certo ou errado. Pelo que você viu aqui e pelo que eu já te expliquei, tá certo? Vamos ver. A temperatura da água no estado líquido. No estado líquido, essa azul claro aqui. Essa região, tá? O eixo horizontal é calor, é o Q, certo? É o mc delta θ ou o ml. E o eixo vertical é a temperatura, é o delta θ. E ele fala que a temperatura da água, ou seja, você tem que olhar a temperatura, você tem que olhar o eixo vertical. Varia linearmente, ela aumenta linearmente com a quantidade de calor cedida. Isso é verdade? Isso é uma função linear? A resposta é sim, né? Ela está aumentando linearmente aqui, certo? Sobe linearmente. A resposta é correta. Está correta essa afirmação. Beleza? Essa é uma parte bem tranquila, eu tenho certeza que você não ia dizer que aumenta exponencialmente, né? Para aumentar exponencialmente tinha que ser uma curva parecida com essa, ó. Isso aumenta exponencialmente. Agora, linearmente é assim, linearmente. Tranquilo? Então, essa é a 103. Tenho certeza que, devido à minha explicação, que a função linear, né, é do tipo ax, ou ax mais b, certa função afim. Agora, como é que fica este caso? Bom, pessoal, o item 104 eu vou fazer num próximo momento, tá certo? Porque ele é muito trabalhoso, é um exercício que tem muitos detalhes, vai demorar muito para fazer esse exercício e o vídeo vai ficar muito grande. Existem exercícios também de dilatação linear, esse exercício é bastante interessante. Você tem uma chapa quadrada de ferro com um furo circular. E aí o que acontece quando você aquece essa chapa quadrada? Ela cresce de tamanho e o furo também. Muita gente acha que o furo vai para dentro, né? Não, o furo cresce. E aí ele quer saber qual é essa área do novo orifício. Você tem a área do pequeno orifício, quando você cresce tem um orifício maior. Qual é a área desse novo orifício? Esse outro também, envolvendo QMC delta θ, envolvendo calor específico. Nós vamos ver esse exercício também num outro momento. Vou deixar como propósito aí para você, se você quiser trabalhando nele já. Bom, pessoal, encerramos a aula 07. Ela é uma aula ela envolve os conceitos de calor sensível, Q igual a mc delta θ, e calor latente, Q igual a ml. Temas do segundo ano do ensino médio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.